Óscar Camacho, coordenador da oxigenoterapia hiperbárica da Unidade Local de Saúde de Matosinhos, um tratamento inovador que salva vidas. Muito bom dia, obrigada por estar connosco. Bom dia, obrigado. Vamos já falar deste tratamento inovador, que é feito através de uma câmara, mas já vamos perceber melhor as condições em que funciona. Para já vemos os destaques da imprensa. Quero começar por falar sobre o calor. Os termómetros vão subir e podem chegar aos 39 graus no interior do país. Há jornais que falam até uma temperatura de 40 graus. E quero falar deste assunto para relembrar alguns cuidados a ter nestes dias, não só na prevenção dos incêndios, mas também no que toca aos riscos da exposição solar, desidratação e até o afogamento nas praias. Bom dia, obrigado pelo convite. De facto, esta notícia que aparece aqui no Jornal Notícias, na capa 10, lembra-nos que as temperaturas vão subir até cerca dos 40 graus. Apela logo de início às precauções como cidadão de evitar comportamentos que levem ao início de incêndios, nomeadamente fazer queimadas, lançar foguetes, usar fogareiros e etc. E também como cidadão, no caso de estar alerta para o caso do incêndio, poder alertar as autoridades. O calor levanta outras questões, nomeadamente a exposição solar. Uma exposição solar sem cuidado levanta questões logo no momento, portanto agudas, que são as queimaduras. A longo prazo poderemos ter questões como câncer de pele, envelhecimento precoce, etc. A desidratação é algo também muito frequente, sobretudo nos chamados grupos de risco. Aqui estamos a pensar nas crianças ou nos idosos, ou até em indivíduos que sejam portadores de comorbilidades, no caso dos diabéticos, insuficientes cardíacos e doentes respiratórios. Portanto, importante manter uma boa hidratação ao longo do dia. E a hidratação, época de festa, convém não esquecer que é água e não outro tipo de bebidas. O calor também, sobretudo nós que estamos em Portugal, numa costa imensa, é um incentivo para tomar banho. O afogamento é uma causa de morte silenciosa e muito frequente. Só para ter uma ideia, as estatísticas lembram que em cada minuto no mundo inteiro há cerca de 40 afogados. Falamos de mais de 340 e tal mil pessoas que morrem todos os anos. E as estatísticas estão muito aquém daquilo que é a realidade. Que este afogamento atinge sobretudo as crianças, nomeadamente por falta de atenção quando estão a brincar, falta de vigilância, etc. Portanto, muitos cuidados para evitar estes fenómenos do afogamento, que quando acontecem têm uma margem muito curta para recuperar o afogado em termos de viabilidade. Portanto, acho que esta notícia é pertinente para a época do ano em que estamos e para ter alerta para relembrar estes questões. Exato. Quero também chamar a atenção para um assunto que vem hoje no Jornal Notícias, sobre uma unidade de saúde em risco. A dificuldade é contratar enfermeiros. Falamos de uma unidade de cuidados continuados em Penafiel e quero precisamente falar neste assunto para abordar a questão da importância dos cuidados continuados. Exatamente. Estas unidades, apesar de continuar a existir um esforço para aumentar em número estas unidades e em número de disponibilidade de camas, a verdade é que estamos ainda muito aquém. Somos provavelmente dos países dentro da Europa com menos oferta de cuidados continuados. Isto é um drama porque nos hospitais somos muitas vezes confrontados com doentes que já não têm indicação para cuidados de internamento hospitalar, não têm condições para serem retornados ao domicílio e aqui surge a importância dos cuidados continuados. Esta disponibilidade dos cuidados continuados vai-nos permitir, assim que damos alta nos hospitais, poder internar novos doentes e manter todo este circuito alerta. A verdade é que as unidades continuam a ter imensas dificuldades. Este é um exemplo da unidade de cuidados em Penafiel, por uma falta de recursos humanos, e aqui o exemplo são os enfermeiros. Levanta estas questões de haver uma imigração, portanto, provavelmente, havendo mais contratação de enfermeiros, melhoramos esta oferta de cuidados continuados e evitamos aquilo que não queremos, que é a saída dos nossos profissionais para o estrangeiro. E a falta de financiamento. Estas unidades têm custos acrescidos, são doentes que têm necessidades de alimentação especiais, cuidados de feridas, tudo isto envolve custos que devem ser calculados e devem ser financiados de forma a manter estas unidades viáveis. E esta unidade, especificamente,
é um exemplo de uma unidade que tem dificuldades e que, no fundo, demonstra, provavelmente, aquilo que está a passar no panorama nacional. Está melhor, mas ainda há muito para fazer. Muito bem. Claramente. Vamos já avançar para o tema que o traz cá hoje. Falamos de uma câmara de oxigenação hiperbárica e que já salvou vidas. Trata-se de uma câmara em que os pacientes são submetidos à inalação de oxigênio puro com uma pressão maior do que a atmosférica. Quais são os benefícios deste tratamento? Muito bem. Como disse, a oxigenoterapia hiperbárica consiste na inalação de oxigênio puro numa pressão 2 a 3 vezes superior à pressão atmosfera. Para isso usamos equipamentos que são chamados câmaras hiperbáricas, equipamentos médicos. No caso do Hospital Pedro Spano, a nossa unidade tem um equipamento que permite tratar 15 doentes em simultâneo. Temos aplicações que são utilizadas em tratamentos de rotina e outras em que a unidade está disponível para tratar indicações urgentes. Basicamente, o que nós conseguimos no interior de uma câmara hiperbárica é aumentar muito a quantidade de oxigênio dissolvida no sangue. O nosso sangue, o meu e o seu, neste momento, a inalar ar com 21% de oxigênio. Em cada litro de oxigênio de sangue tem cerca de 3 mililitros de oxigênio. Dentro de uma câmara hiperbárica, o mesmo litro de sangue, vamos ter 50 mililitros de oxigênio. Portanto, aumentamos brutalmente a quantidade de oxigênio. Esse oxigênio chega à microcirculação, chega às células e vai corrigir situações de hipóxia, que podem aparecer em doenças como alterações da microcirculação, como na diabetes, nos queimados, nas lesões rádicas, ou então vai recrutar um conjunto de efeitos pelo aumento do oxigênio, aquilo que nós chamamos hiperóxia. Nas indicações agudas, aquelas que temos com mais frequência são as intoxicações por monóxido de carbono, as intoxicações severas, os acidentados de mergulho, e nestas duas indicações urgentes temos que obrigatoriamente ter uma disponibilidade de 24 horas, podem acontecer a qualquer momento e temos necessidade de intervir. E aqui sim, claramente, salvamos vidas. O oxigênio hiperbárico tem uma indicação primária. Nas indicações de rotina são doenças crónicas, em que na maior parte delas somos um complemento àquilo que é o tratamento habitual. Um bom exemplo são as úlceras de pé diabético, que têm um impacto na saúde brutal, devem, para ser bem tratadas e serem otimizadas, ter uma abordagem multidisciplinar, em que intervêm os enfermeiros, intervém o cirurgião vascular, o endocrinologista, o internista, e um conjunto de terapêuticas para tentar maximizar esta cicatrização. Aqui o oxigênio hiperbárico tem também um papel, porque muitas destas feridas perpetuam-se por falta de oxigênio. E ao corrigirmos esse oxigênio, aceleramos a cicatrização. É uma solução para muitas doenças. Gostaria de ver este equipamento em mais unidades do país? Estes estudos estão feitos. Em termos de oferta, as unidades de medicina hiperbárica devem funcionar como centros de referência. Portanto, otimizar os centros que existem permite, provavelmente, dar uma resposta capaz. Eventualmente, haveria espaço para mais uma ou outra unidade, mas penso que é mais importante melhorar a oferta das unidades que estão em funcionamento, maximizá-las para tratar mais doentes, porque isto também passa pela experiência de quem exerce a atividade nestes centros. Portanto, neste caso, Matosinhos funciona como esse centro de referência? Matosinhos funciona como um centro de referência na Zona Norte. Temos mais uma unidade que é a mais antiga e que foram pioneiros na saúde em Portugal, que é a unidade militar, que está sediada no Hospital das Forças Armadas, que tem o dobro da nossa capacidade e tem claramente uma boa oferta. Temos mais uma unidade no Sul, que é privada, que também permite disponibilizar este tratamento, e as ilhas, tanto o arquipélago dos Açores como o arquipélago da Madeira, também têm esta oferta. Agradeço mais uma vez a sua presença neste jornal. Tenha um bom dia. Obrigado. Nós fazemos agora uma breve pausa, despedimos-nos das antenas internacionais.